Livro do 2 Reis, no capítulo 5, a partir do verso 1, vou estar lendo com os irmãos e com todas as crianças. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram preso uma menina. Levaram preso quem, crianças? Uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: tomare que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Agora o verso 10. E então Eliseu lhe mandou o mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne tornará e ficará purificada. Verso 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Quantas vezes, crianças? Quantas vezes, crianças? 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Tia Gisele preparou umas figuras. Olhe bem para o rosto daquele homem que está ali. Naamã. A Bíblia diz que ele estava com uma enfermidade. Qual era o nome dessa enfermidade, crianças? Não ouvi? Lepra. Vocês sabem o que é uma lepra? É uma doença que começa a estourar feridas no rosto, no corpo. Será que a pessoa fica feia ou fica bonita? Fica com uma aparência horrível. Olha só que aparência triste. E este homem, além de estar com essa aparência, ele tinha dor, ele tinha vergonha, ele tinha complexo, mas ele era um homem grande. Ele era chefe do exército do rei da Síria. Um homem conhecido, um homem famoso, porém estava leproso, enfermo, doente. E se nós formos olhar na palavra de Deus, a lepra, ela simbolizava algo ruim. Era como se a pessoa tivesse um pecado. Era como se a pessoa estivesse imunda. E vamos trazer para os dias de hoje, vamos supor que este homem estava em pecado, estava com uma vida afastada das coisas boas, que é as coisas de Deus. Porém, este homem era um homem chefe do exército do rei da Síria. Tinha conquistado muitas guerras, inclusive em Israel. A Bíblia diz que eles guerrearam contra o povo de Israel, e ali foram vencedores. E a Bíblia diz que eles levavam cativo famílias como escravo, levavam os bens daquela família. Pensem bem, crianças, se acontecesse uma guerra aqui na nossa cidade, de um povo inimigo, e eles entrassem e levassem o papai, levassem a mamãe, levassem você, criança, para um lugar longínquo, você ficaria feliz, sim ou não? Não ouvi? Não, porque é ruim estar longe do papai, da mamãe, da sua casa, do lugar onde fala o seu idioma. E este homem, ele era um homem muito forte. Pode passar a imagem para nós lá, tio? E a Bíblia diz que ele reclamava da sua enfermidade. Qual era a enfermidade dele?
Da lepra. Porque tinha dor, porque coçava, porque não podia ficar perto das pessoas. E a Bíblia diz que a sua esposa, ao olhar a necessidade daquele homem, será que ela ficava feliz ou triste? Ficava triste. Porque quem é que gosta de ficar doente? Ninguém gosta de ficar doente. E aquele homem estava doente e reclamava da sua dor para a sua esposa, e a sua esposa ficava triste. O que eu posso fazer para ajudar? Naquela época não tinha cura para essa enfermidade. Não tinha o que fazer. Mas dentro daquela casa, pode passar a próxima imagem, tio? Tinha uma menina, e essa menina era missional, pastor Sérgio. Era uma menina diferente. Por que ela era diferente, tia Gisele? Porque esta menina conhecia um Deus único e verdadeiro. Esta menina foi criada pelos seus pais na palavra de Deus. Essa menina tinha uma diferença. Ela tinha uma diferença na sua criação. A Bíblia diz lá em Deuteronômio, no capítulo 6, a partir do versículo 5, uma ordem que Deus deu ao povo de Israel: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentada em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as trarás por sinal na tua mão, e te serão por testemunhas entre os teus olhos, e escreverás nos umbrais da tua casa e nas suas portas. Ou seja, esta menina, ela tinha uma criação diferente. Os seus pais, com certeza, diziam assim para ela quando ela estava na casa dos seus pais: olha, minha filha, você tem que amar a Deus. Olha, minha filha, você tem que entregar a sua vida para Deus. Criança precisa aceitar Jesus. Levante a mão para te dizer e saber quem é a criança que já aceitou a Jesus aqui. Levante a mão. Muito bem. Parabéns, pode abaixar. Você precisa orar. Você precisa ler a Bíblia. Criança precisa adorar a Deus, levantar a mão e glorificar. Jesus, eu te amo. Glória a Deus, louvado seja o teu nome. Obrigada a Deus por eu estar aqui vivo. Criança precisa se arrepender dos seus erros e pecados. Mas como assim, tia Gisele? Criança mente e mentir é errado. Criança se mexer naquilo que não é seu é errado. Criança se chamar palavrão, isso não agrada a Deus. Criança que desobedece também não agrada a Deus. E o que eu faço, tia Gisele? Eu preciso me arrepender. Deus me perdoa. Eu quero ser diferente. Eu quero falar diferente. Eu quero andar diferente. Eu quero ser obediente ao papai e à mamãe. Eu quero ser obediente à minha líder. Eu quero ser obediente ao meu pastor. Eu quero andar na rua e os meus amiguinhos dizerem: lá vai um homem, uma criança cheia de Deus. Lá vai uma criança que fala de Deus. Lá vai uma criança que anda com Deus. Criança precisa entender isso. E essa menina foi ensinada a amar a Deus sobre todas as coisas. Guardar a palavra do Senhor no coração, na alma, meditar de dia e de noite. E essa menina estava onde? Estava na casa de Deus, que foi arrancada da sua família e foi levada como escrava para a casa de Naamã. A Bíblia não diz que idade que ela tinha, mas era uma menina. Então deveria ter a idade de vocês. Já pensou? Se alguém viesse e pegasse você, criança, e levasse você como escravo para um outro país, para um outro lugar, você não ia conhecer muito o idioma, a cultura, mas uma coisa você não poderia esquecer: do Deus que você serve, do Deus que você aprendeu, do Deus que te mostrou o caminho, do Deus que faz milagre. E essa menina estava naquela casa.
Aquela casa foi presenteada porque ali tinha uma menina missional. E a Bíblia diz que ela ficou escutando a conversa, o que o seu Senhor disse. E ela estava ali fazendo a faxina, limpando, e o ouvidinho, escutando. E quando ela viu a sua senhora triste, pode passar a próxima imagem, tio? Olha só. Ela chegou para a sua senhora e disse assim: se o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Aqui eu quero chamar a atenção a você, líder que está aqui. Porque este profeta Eliseu era uma referência de liderança para esta criança. Ela olhava para aquele homem e via Deus, um homem de Deus. Assim somos nós para as crianças. Ela tem que olhar para a sua líder e dizer lá na sua escola: olha, prof, se a prof conhecesse a minha líder do departamento infantil, ela ia orar e a prof seria curada. Ela tem que chegar lá na vizinhança e dizer: olha, se você conhecesse o meu pastor, você ia lá na igreja, ele ia orar por você e as portas seriam abertas. Olha, se você conhecesse o meu pai, a minha mãe, se você conhecesse, você com certeza, aleluia, seria liberto desse problema. Referência. E aqui eu chamo a atenção para você, papai e mamãe. Tem sido uma referência para o teu filho? Será que ele vê você orando pelas madrugadas? Orando para fazer o almoço, lendo a Bíblia? Eu cresci vendo meu pai e a minha mãe, de joelhos dobrados, fazendo culto doméstico, ensinando a palavra de Deus. Por isso estou como estou, porque é fruto de oração dos meus pais. Mas eles não trabalharam sozinhos. Ali na congregação do setor 15, aleluia, do Itaú, tinha um exército de mulheres comprometidas com o reino, que chamava nós para orar. O nosso professor de escola dominical, ele cantava aquele corinho: de joelho é melhor, na alegria ou na dor, sempre orando ao Senhor, de joelho é melhor. E mandava nós orar. Nós já éramos quase adolescentes, fazia cara feia. E dizia que doía aqui, doía ali, mas ele disse: não, vamos orar um pouquinho. E ali nós orávamos, e ali nós crescemos orando, consagrando, lendo a palavra de Deus, liderança comprometida com o reino. Nesta noite o Senhor vai levantar homens e mulheres comprometidos com o reino, aleluia. Xaramantaragasuri andaramagai, aleluia. Essa menina disse: se o meu Senhor conhecesse o profeta que está em Samaria. Hoje o profeta é você, líder. Hoje o profeta é você, irmão. Hoje o profeta é você. Hoje o Senhor conta com você, aleluia, para ser a referência desses pequeninos na casa do Senhor. E ela deu ouvido àquela menina. O que me chama a atenção é que aquele homem que era chefe do exército do rei da Síria deu ouvido às palavras de uma menina. Mostrando o que, queridos? Que aquela menina tinha testemunho, que aquela menina falava a verdade, que aquela menina sabia se comportar, que aquela menina sabia o que era servir a Deus. Com certeza ele via ela orando, ele via ela lendo a palavra, mesmo longe da sua casa e da sua família, ela tinha um comprometimento com o Deus que ela servia. Pode passar a próxima imagem, tio? Olhem só, a próxima imagem. E lá estava o rei, o chefe do exército do rei da Síria, agora com uma carta do rei na mão, com alguns presentes, para levar ao rei de Israel, porque ela deu ouvido à palavra daquela menina, e ela foi atrás do profeta Eliseu. Ele foi atrás do profeta, levou uma carta no rei. E o rei, quando recebeu a carta de Naamã,
olhou para ele e disse: sou eu algum Deus? Rasgou as suas vestes, não entendeu o sentido, o significado daquilo. Mas ali estava um homem de Deus. A Bíblia diz que Eliseu, ouvindo o que o rei havia rasgado as suas vestes, ele disse para o rei: manda este homem vir, para que ele saiba que há profeta em Israel. Será que nós teríamos a coragem de dizer para uma criança: manda vir essa criança com problema, para que ele saiba que aqui no nosso culto infantil há profeta? Manda vir essa família com problema, para que saiba que aqui há profeta. Será que nós teríamos essa ousadia aonde estamos? Mas o profeta Eliseu mandou que Naamã viesse. E a Bíblia diz que quando Naamã chegou, pode passar a próxima imagem, tio, vamos acelerar. Quando Naamã chegou para falar com Eliseu, quem é que foi ao encontro? Eliseu? Não. Ele mandou um mensageiro, mandou um servo. E quando o arrogante Naamã, vendo que nem o profeta tinha vindo lhe receber, ficou irado, porque a pessoa que está carregada de chagas do pecado, a pessoa que não tem comprometimento com Deus, ela se ira por qualquer coisa, ela se revolta por qualquer coisa, porque ela quer aplauso, ela quer sentar na mesa, ela quer que tire foto, ela quer aparecer. Mas nesta noite o Senhor vai te jogar lá no Rio Jordão, para que você nasça purificado, aleluia. Xaramanto ederemahai candria. Lá estava o arrogante Naamã, e ouviu a mensagem do mensageiro que lhe dizia: o profeta diz que é para você mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Quantas vezes, crianças? 7 vezes. Quando ele escutou o nome do rio, Rio Jordão, ficou mais irado ainda. Não tem lá em Damasco rio melhores? Lá na Síria não tem um lugar melhor para me banhar, eu tenho que ser no Jordão. Aleluia. É no Jordão. Porque Jordão na palavra de Deus significa morrer para o mundo, viver para Deus. Jesus foi batizado no Jordão, dizendo: eu estou morrendo para a minha natureza humana, para a carne, e eu estou vivendo para Deus. Era no Jordão o comprometimento. O Jordão está aqui nesta noite. Mergulhe no Jordão e seja purificado, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Será que ele deu ouvido à voz do mensageiro, criança, sim ou não? Não ouvi? Ele ficou furioso, não queria. Mas alguém disse assim para ele: olha, se te pedisse coisa mais difícil, tu não faria? Para ficar curado? É só mergulhar. É só mergulhar no Jordão. Quantas vezes, crianças? Então vamos contar com a tia Gisele. Ele mergulhou uma vez, voltou, estava cheio de chagas. Ele mergulhou 2 vezes, voltou, estava cheio de chagas. Ele mergulhou, voltou, estava cheio de chagas. Ele mergulhou, voltou, mas estava cheio de chagas. Ele mergulhou, mostra para a tia Gisele, ele mergulhou, estava cheio de chagas. Ele mergulhou, vamos ver se vocês sabem contar. Ele mergulhou 6 vezes, vamos fazer o barulho. Voltou, estava cheio de chagas. Mas quando chegou a 7ª vez, ele mergulhou 7 vezes e fez. E quando voltou, a Bíblia diz que o seu corpo estava como o de um menino, purificado,
porque há poder na palavra do homem de Deus. Deus vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Lá estava Naamã purificado de toda a sua lepra. Lembra que eu falei para vocês que o Rio Jordão está aqui? Quem lembra? Deus quer purificar a sua vida. Deus quer purificar-te de todo o pecado. E Deus quer levantar um exército de crianças comprometidas com o reino de Deus. Que falem de Jesus para o papai, para a mamãe, para a professora, para o amiguinho. Que seja uma criança obediente, fiel a Deus. Mas é preciso mergulhar no Jordão. É preciso falar: Senhor, eu quero ser uma criança missional.